E a polêmica da semana no mundo gospel envolve uma fala considerada extremamente infeliz do pastor Samuel Mariano. Durante uma pregação, ele fez uma crítica muito dura a uma canção interpretada pela cantora Isadora Pompeu. Esse corte, esse trecho dessa fala viralizou nas redes sociais, deu muita dor de cabeça para o Samuel. Ele acabou depois vindo gravar um vídeo pedindo desculpas a Isadora Pompeu. Já dei o resumo de tudo que aconteceu, daí começa com a polêmica e termina com um pedido de desculpas, mas a gente vai entender um pouco do que aconteceu nesse intervalo. O que está por trás disso, qual foi a fala do Samuel Mariano, o que ele quis falar com aquilo, e talvez até algo que você não tenha percebido, mesmo que você tenha visto o vídeo várias vezes. Teve uma fala ali que eu acho que vale muito a pena a gente analisar ponto a ponto para compreender o que está por trás realmente daquela crítica, daquele comentário do Samuel Mariano. Bora ver o vídeo completo? A gente vê o vídeo na íntegra, o corte na íntegra, e a gente volta já para comentar. Para de cantar essas bobagens aí. Um monte de gente cantando essa música agora, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. E ninguém sabe que essa música é música católica. Olha como a gente tá. Acharam bonito a melodia e a letra, transformaram para português e lançaram. Se você for procurar a música original americana, é de um cantor católico. E a gente está embolando tudo. E a gente quer que a menina tenha força, mas o alimento já não é de qualidade. Essa fala do Samuel Mariano eu dividi em duas partes. A primeira parte é a parte em que ele foca objetivamente na música, né? Ele fala que as pessoas estão cantando bobagens, sem saber que essa música ela foi composta, foi escrita por um cantor, por um compositor americano, e que também ele é católico. Agora, obviamente, se você acompanha o Instagram do Fuxico Gospel, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Se você acompanha o nosso Instagram, você viu que nós publicamos também lá em primeira mão um corte, um trecho de uma live, em que dias antes dessa fala do Samuel Mariano, ele está cantando qual música no violão? Exatamente, Bênçãos que Não Tem Fim, que inclusive é o nome dessa canção. Deus, eu tenho tantas bênçãos, há muitas que eu não posso contar. Ele está cantando literalmente ela. Depois nós publicamos também uma publicação que ele fez, em que ele anunciava a agenda aberta e a música que ele escolheu para marcar aquele post, que música foi? Isadora Pompeu, Bênçãos que Não Tem Fim. Então, ele já conhecia a música, ele já cantava a música, ele já compartilhava a música antes de fazer essa crítica. E ele fala, tem muita gente cantando bobagem, essas bobagens, ele fala até essas bobagens no singular, cantando essas bobagens sem saber que essas músicas são, na verdade, católicas. E aí ele está falando de um cara chamado Seth Scluter, que é o nome do compositor. Esse camarada, ele é um missionário católico, faz parte de um grupo chamado Damascus Worship, lá nos Estados Unidos, que tem inclusive, sabe, ganhado o mundo, né, com as suas canções, com as suas melodias cristãs, pelo que eu vi, inclusive a própria música, né, que foi depois interpretada pela Isadora Pompeu, sabe, a própria letra em si é praticamente a mesma, quase não tem mudança, pelo menos na parte do refrão. Não tem a música, então a música é completamente, digamos que, cristocêntrica, né, como se diz aqui muito no Brasil. E a crítica que o Samuel faz nessa primeira parte do vídeo é exatamente em relação à origem da música por ter sido feita por um compositor católico. Agora, se a música ela tem um conteúdo cristão, se a música ela exalta a Deus, não fala de santo, não fala de Maria, não idolatra a seu ninguém, se ela tem um conteúdo, inclusive, bem melhor do que talvez a maioria das canções que são cantadas no Brasil, sobretudo no meio pentecostal. Tem muitas músicas pentecostais que são cantadas nas igrejas no Brasil hoje, eu não preciso citar nenhuma delas, ou até mesmo de worship. Tem algumas músicas de worship que você, cara, são coisas sem sentido. São frases que você fica repetindo ali, mas que na prática não tem sentido nenhum. Enquanto que essa música ela tem uma letra, eu vou até ler para você o que é a música, o que é a letra da música que foi escrita por um compositor católico diz. Diz assim, ó: Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar, quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, e enquanto eu viver, sempre irei me lembrar
Ainda que sejam infinitas suas bênçãos, eu irei contar. Isso é o refrão da música que está sendo cantado, a gente ouve em rádio, a gente ouve em tudo que é lugar. E a música é uma música, sabe, parece mais um salmo de Davi, né? Cheio, repleto de gratidão. Mas o problema da música para o Samuel Mariano é porque ela foi feita por um compositor católico. E aí, eu vou fazer só para a gente já emendar no segundo ponto, né, desse vídeo, da minha observação sobre esse vídeo, é um comentário breve sobre, por exemplo, o Hillsong, ou Hillsong, como muita gente fala. A maioria das músicas brasileiras que são versionadas, que são versões, e infelizmente são talvez uma boa parte delas, vem do Hillsong. A Aline Barros foi uma das primeiras, né, a fazer versões do Hillsong aqui no Brasil e tantos outros. A Aline Barros eu só usei como exemplo porque a maioria das músicas da Aline Barros, sobretudo as que estouraram, a grande maioria das que estouraram, elas foram versões do Hillsong. No entanto, se você procurar no Discovery, por exemplo, você vai encontrar um documentário que foi produzido alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, onde mostra a bagaceira que é o Hillsong nos bastidores, sabe? Acusações de abuso, um assédio, uma série de situações, talvez palavras que eu não poderia nem trazer aqui para vocês. Mas é uma igreja que se diz cristã, como é que eu poderia até dizer evangélica? Não sei, mas não é católica. É cristã. Claro, os católicos também, os nossos irmãos católicos também são cristãos. Mas não é católico. Talvez seja no mesmo segmento que a gente, evangélicos. Mas olha a origem, olha o que está por trás do Hillsong. Sabe, dessas grandes músicas que fizeram sucesso no mundo inteiro. Se trata só de Brasil, do mundo inteiro. As músicas que nascem lá são produzidas, inclusive no documentário tem um trecho que fala sobre como que essas músicas são produzidas. Elas não são pensadas para levar você para Deus. Não são pensadas em levar você para adorar. Elas são pensadas literalmente para fazer você se emocionar. Essas músicas são cantadas na igreja, na mega igreja, Hillsong. E aí é um estudo por trás para entender se aquilo ali agrada, se não agrada, o que o povo gosta, o que o povo não gosta. Então, as músicas, quando elas explodem, as músicas cantadas pelo Hillsong, e aí muita gente pergunta, poxa, por que tanta música do Hillsong faz tanto sucesso? Porque há um estudo por trás, né? Diferente dos compositores que a gente tem aqui no Brasil, que grava música e fica torcendo para o povo gostar. Lá há um estudo. A igreja, como é um mega templo, os caras conseguem, através de pesquisa literalmente qualitativa, entender a reação do público e produz uma música para aquele público. Se o povo de lá, naquele mega templo, aprovar, se as pessoas, e quando eu digo aprovar, não é uma pergunta, né? Você gosta, você não gosta? Não. Se a reação das pessoas àquela música for o que eles esperam, choro, né? Gritos, alegria, ofertas e etc., aquilo ali vai explodir no mundo inteiro. E funciona, é quase uma fórmula mágica. É só um dos aspectos dos problemas da Hillsong. Estou falando que é somente isso, não. O problema vai para além disso, né? Essa igreja tem uma série de denúncias, inclusive na polícia, enfim. Depois pesquise sobre isso. Mas é dessa igreja, é daquele lugar, daquele ambiente, onde as igrejas brasileiras são alimentadas, no que se refere à questão do louvor. Eu poderia dizer que aqui no Brasil nós temos inúmeros compositores que também são extremamente problemáticos. E eu não quero, sendo bem honesto com você que nos acompanha, e talvez até com o próprio Samuel Mariano, que pode eventualmente estar vendo esse vídeo, eu não quero trazer à tona problemas dele, ou acusações que foram feitas contra ele. Mas ele passou por uma situação como essa. Eu vou ser bem honesto com você em relação ao que eu vou falar aqui agora. Eu desconheço. Talvez sejam poucos, para não ser injusto. Mas poucos compositores da música gospel brasileira têm o potencial que o Samuel Mariano tem para compor. O cara é extraordinário. As músicas pentecostais aqui do Nordeste, por exemplo, a música 300 da Elinha Oliveira, que talvez tenha dado uma enorme guinada na carreira dela, a fez ficar conhecida no país inteiro, talvez até do mundo, é do Samuel. Inúmeras canções vêm do Samuel Mariano. Sabe, eu gosto muito do Samuel Mariano, do Samuel Messias, do Anderson Freire, compondo, para mim são três gênios. O Jesse Aguiar também compõe muito, mas eu vou ficar só nesses três. Só nesses três. São três homens de Deus, até que se prove o contrário.
Mas o Samuel Mariano teve um problema na carreira dele. E ele, inclusive, está saindo desse problema agora. Agora é um grande compositor. Imagina se a igreja parasse de cantar as músicas do Samuel Mariano por causa dos problemas ou das acusações a que ele foi exposto, né? Já pensou? Não, cara. Se o compositor cai, se o compositor tá errado, o que tem a ver a música? Eu lembro, inclusive, no ano passado, quando eu até fiz uma live sobre isso, um pastor de uma igreja, proibindo a igreja de cantar as músicas do Kleber Lucas, por conta da opção política dele. Olha que absurdo. Não faz sentido isso. A música não tem nada a ver com o seu compositor. Talvez tenha, talvez você imagine que tenha. Mas a música muito tem a ver com o momento que o cara está passando. E às vezes, por exemplo, eu dei um exemplo do Samuel compondo sobre a música 300, e ele disse esses dias, até assisti no Verdadeiro Profético, ele falando que essa música ele fez em meia hora. E tem muita música do Samuel Mariano que ele faz assim, muito rápido. E às vezes nem expressa o momento que ele está passando, é só business. Como qualquer compositor. Nem toda música que se canta, que se compõe, tem a ver com, sabe? O cara fala sobre Gaia e tá sendo chifrado pela mulher. Não, nem sempre. É mais uma questão de dinheiro, de fazer música, de explodir, de feeling musical, de gravar o que tá pegando, o que o povo quer ouvir. Então, eu não acho que dá para criticar a música por causa do compositor. Nem para dizer que a música é linda, maravilhosa, é de Deus, e nem para dizer que não dá para adorar Deus com aquilo por causa do compositor. Se fosse assim, acabei de dar o exemplo da Hilson, né? Então vamos anular todas as músicas do Hilson porque os caras lá estão um cabaré só. Não dá para fazer isso. Não faz sentido fazer isso. Não faz sentido, por exemplo, parar de cantar as músicas do Kleber Lucas porque a igreja trilhou um caminho diferente da escolha política dele. Não faz sentido parar de cantar as músicas do próprio Samuel enquanto ele estava sendo acusado de várias coisas. Não faz sentido. Aquilo ali é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Entende? As músicas do Jesse Aguiar, vamos parar de cantar Jesse Aguiar na igreja porque ele se desviou. Olha que lógica faz isso. Mas eu fiquei feliz porque ele fez um vídeo se retratando, ele publicou um vídeo no finalzinho do dia, 2 dias depois, né? Ele fez um vídeo e pediu desculpas. E eu fiquei muito feliz porque é um posicionamento diferente que o Samuel Mariano está adotando. Talvez a crise, né, que ele passou, o problema que ele enfrentou, o fez amadurecer nesse sentido e entender que não vale a pena simplesmente ignorar, como a maioria faz, né? A maioria simplesmente ignora e deixa o tempo passar, porque talvez seja uma forma das pessoas esquecerem. O Samuel foi diferente. Dessa vez, até parabéns, aplausos para ele, que dessa vez ele foi lá e reconheceu o erro, entre aspas, né? Porque ele manteve, inclusive, ele pede desculpas, pede perdão a Isadora, mas ele diz que ainda mantém esse pensamento. E a gente vai daqui a pouquinho assistir esse vídeo, quero assisti-lo e reagir a ele junto com vocês. Mas eu queria comentar só um pouquinho, aí pouquinho mesmo, da segunda parte do vídeo que eu falei, que ele faz uma crítica também à própria Isadora. Bora ver essa parte? Vamos rever essa parte da crítica que ele faz à cantora? E a gente quer que a menina tenha força, mas o alimento já não é de qualidade. Você viu aí? A gente quer que a menina tenha força, mas o alimento já não é de qualidade. É o que diz o Samuel Mariano. A gente quer que a menina tenha força. Quem é essa menina a que ele se refere? Óbvio, né? A menos que eu tenha pegado um trecho nesse vídeo que não faz parte do contexto inteiro. Mas a menina em tela aqui aparenta claramente ser a própria Isadora Pompeu, que também está sendo muito criticada dentro do meio evangélico, né? Não tem tantas críticas, mas pontualmente é criticada sim. E esse é um erro que o Samuel Mariano comete, mas que não é somente dele. É um erro que vem de vários outros pregadores. Por exemplo, é muito comum, ou foi muito comum um tempo, você ouvir pregadores no altar criticarem Jesse Aguiar, criticarem J.A., criticarem Priscila Alcântara no altar. E aí vocês podem pensar, poxa, mas vocês da internet também criticam. O Fuxico Gospel criticou não sei quem, aqui no canal, não sei. Cara, uma coisa é um canal, é um site de notícias, uma coisa é a imprensa, uma coisa é um formador de opinião, um youtuber. Outra coisa completamente diferente é um pregador levando a palavra de Deus num altar, recebendo, inclusive, muitas vezes para aquela agenda, usar o seu tempo, ao invés de instruir,
sabe, trazer uma palavra da Bíblia, vai criticar um artista. E o Samuel Mariano faz isso, né? Ele começa falando da música e depois ele faz uma correlação entre a música e o comportamento, né? E o comportamento da Isadora Pompeu. Depois do vídeo que você vai assistir agora, eu vou reproduzir, ele diz que não atacou, que não falou dela, só foi da música. Mas, enfim, fica esse ponto aí, né? Não foi bem somente da música. Ele também deu uma alfinetada na própria Isadora. Mas eu vou reproduzir para vocês agora o vídeo em que o Samuel pede perdão, mas duas coisas antes disso, só para a gente observar. Primeiro, Isadora não disse nada, não publicou nada, não escreveu absolutamente nada nesse intervalo da polêmica. É óbvio que ela viu, porque nos comentários das publicações dela, houveram muitos, né? Muita gente escrevendo lá, você viu, Samuel, aquela coisa toda. Então, ela simplesmente escolheu ignorar. Foi muito mais madura do que o próprio Samuel, né? Mais sábia do que ele. Ponto 2 é o seguinte, pessoal. É só para lembrar você de nos seguir no Instagram. Na descrição do vídeo tá o link. Se você não segue ainda, segue lá. Nós estamos recomeçando nosso perfil no Instagram. A gente estava com 300 mil seguidores, o Instagram tirou do ar. Ganhamos na justiça um liminar, mas até agora eles não colocaram de volta. Então a gente decidiu criar um perfil novo do zero. Preciso muito da sua ajuda para nos ajudar a levantar esse perfil de novo. Então, se você não segue, na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você clicar lá, então, e seguir o nosso perfil no Instagram. Agora, vamos, sem mais demora, né? Vamos para o vídeo em que o Samuel Mariano pede perdão a Isadora Pompeu e comenta um pouco sobre esse momento, nesse turbilhão de emoções que acabou acontecendo aí na sua carreira, na sua vida. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu já pensei em muita coisa para falar aqui, mas eu acho que eu deveria ter pensado antes, e eu reconheço isso, porque pelo menos 3 verdades eu tenho para falar aqui e um pedido de perdão. A primeira verdade é que eu não ia fazer nada, mas por causa de inbox com ameaças, com aquela ideia de cuidado por onde você anda e tal, e apesar de cuidar muito bem da minha segurança, eu temo pela minha vida, é claro. Segundo, que eu não critiquei a pessoa que canta, eu critiquei numa mensagem minha a música. Porque eu pelo menos fui criado numa criação, essa é a minha criação, de que compositores de música evangélicas, eles são evangélicos. E compositores de músicas católicas, eles são católicos. Então, nunca foi misturado. Me colocar contra os católicos agora é burrice, porque todo mundo sabe o amor que eu tenho pelos católicos. E isso não é de hoje. Você que não é do Nordeste sabe que a maioria da população nordestina é católica. E aqui, sem os católicos, você aqui não faz quase nada. Então nem me coloque contra os católicos, que isso não vai colar. A terceira é que tentar ressuscitar coisas que eu venci na justiça, na polícia, com assuntos relacionados a mim, acusação feitas a mim, tentar relacionar e ressuscitar isso, você não vai conseguir, porque eu venci essa. Tentar trazer matérias antigas sobre mim, tentando me defamar, isso não vai virar mais. Porque eu venci isso na justiça, na polícia, e eu tenho como te provar com documentos, com tudo. Mas isso não vem ao caso, porque isso é águas passadas e eu estou muito bem. Pastor, mas o senhor usou a música? Usei porque eu não sabia a fonte de onde era. E se for mesmo, pastor, e se não for? Me perdoe, gente, me perdoe. Eu também, na quintura do altar, a gente acaba falando algumas coisas que talvez não deveria falar. Porém, aqui eu quero me dirigir a uma pessoa, a irmã Isadora Pompeu. Eu quero fazer um pedido de perdão publicamente, se eu aferi, se isso que eu acho muito difícil, que isso tenha lhe incomodado, mas se incomodou, se lhe feriu. Deixo aqui meu pedido de perdão. Eu não sou melhor que absolutamente ninguém. Já entraram na minha página aqui para dizer, você canta muito ruim, você é o pior de todos. A outra botou que meu lugar no inferno já está garantido, tal. Esse tipo de coisa, gente, não me abala. Qualquer comentário, matérias, essas coisas, não me abalam. O que me abalou hoje, de verdade, foi receber ameaças. Então eu estou passando aqui para pedir perdão, porque eu temo pela minha vida e a vida dos meus filhos. Quanto a vir na minha página criticar, fazer
qualquer tipo de comentário, você só vai fazer uma vez, porque se eu pegar, eu te bloqueio. Na minha página eu quero pessoas seguindo que me conheçam de verdade, saibam do meu coração. Se extrapolei, se fui rude, se fui, seja lá o que for, me perdoem. Mas eu tenho posicionamentos e eu vou manter os meus posicionamentos. Senão, daqui a pouco, nós vamos pegar todo tipo de música escrita por todo tipo de gente e colocar dentro da igreja. Ser contra isso, Samuel? Sou, porque essa foi minha criação. A gente procurava saber quem eram os compositores para poder a gente cantar as músicas na igreja, porque ela precisa ser uma coisa muito alinhada. Quanto a achar que eu estou com inveja ou coisa parecida, pesquise minha história e você vai ver que eu tenho 24 anos de ministério, sou pastor de uma linda igreja, tenho uma família maravilhosa e linda, então eu não preciso ter inveja de absolutamente ninguém. Deus me deu um espaço nesse país, existe uma multidão que me ama, existe uma multidão que me ouve ainda, minha agenda ainda é muito boa e eu não tenho absolutamente inveja de ninguém. Vai aqui meu pedido de perdão, vai aqui minha posição como pastor, e eu quero dizer a vocês que qualquer dúvida, venham em João Pessoa. Eu estou aqui na igreja toda quarta e todo domingo, venha me conhecer de perto, antes de falar o que não sabe na internet. Mesmo assim, seja por bem ou por mal, continue falando, que pelas páginas que eu consegui entrar, eu percebi que ainda estamos dando engajamento a vocês. Então, parabéns por eu continuar certo daquilo que eu dizia. Eu alimento muito dono de blog e muito dono de canal, dando engajamento para isso. Vocês vão continuar falando e eu vou continuar fazendo a obra de Deus, como eu sempre fiz. Deus abençoe. Eu não queria fazer esse tipo de coisa, mas infelizmente é necessário. Um abraço, até a próxima. Bom, é isso. Nós acabamos de ver então o vídeo do Samuel pedindo desculpas. Eu quero ver o seu comentário a respeito disso, a sua opinião. Não deixem de comentar, comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito de tudo isso. Você concorda com o Samuel? Você é desses também que concordam que tem que se preocupar com um compositor? Se for católico, não dá para cantar na igreja evangélica? Ou você pensa que depende do caso, né? Que depende da própria música em si, da própria canção? Um exemplo claro disso são livros, né? Eu leio muito aqui e tem muito livro que a gente está lendo e às vezes você não sabe qual é a religião do cara, não sabe se o cara é homossexual, se ele não é, se ele é casado com outro homem, se ele é casado com outra mulher, o que ele pensa na vida, se ele é evangélico, enfim, você consome a arte do camarada. Dá para trazer isso para a igreja também, nesse contexto musical? Comenta nos comentários aqui o que você pensa dessa situação. E claro, se você não é inscrito neste canal, se inscreve, ativa a notificação e aí sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Vou voltar com você até aqui, obrigado pela sua audiência, até o próximo.